Lucas capítulo de número 11, quem achou diga amém. Antes de eu ler, eu quero que você abaixe a sua cabeça no seu lugar, que nós vamos orar, pedindo a Deus a direção da palavra dele. Senhor Jesus, nós entregamos agora a nossa mente, nosso coração, nas tuas mãos. É o Senhor que nos dá a sabedoria. É o Senhor que faz a palavra que é plantada como semente em nossos corações germinar, crescer, meu Pai, produzir muitos frutos. É a nossa esperança que ela venha germinar e crescer em nossa alma e que nós venhamos ser frutíferos por onde quer que passarmos. Venha nos instruir, venha nos capacitar, venha nos guiar, meu Pai, nesta manhã. Que a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, meu Pai, venha nos iluminar e nos direcionar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Irmãos, estou indicando sempre aqui na igreja, o crente, ele ter a sua Bíblia de papel. Por quê, pastor? Porque a Bíblia de papel vai servir para você fazer isso aqui, ó, marcar. Eu marco a minha Bíblia, essa Bíblia é a Bíblia deste ano, que eu estou lendo. Eu espero que a sua leitura bíblica também deste ano esteja em dias. E eu marco todos os versículos que saltam aos meus olhos para instruir a minha vida, mas também para servir para eu instruir alguma pessoa. Marque, faça seus apontamentos. Quando você está participando de reuniões como esta, marque a sua Bíblia, coloca ali, porque algumas palavras vão saltar aos seus olhos. Algumas palavras vão fazer total diferença na sua vida. Você vai ouvir sobre coisas aqui que vai despertar a sua alma, que vai te direcionar. Amém? Então, tem esse hábito. Isso é um bom hábito, né? Assim como quando alguém está estudando, está na sala de aula, ouvindo o professor falar, e é um aluno atento, ele vai apontar aquilo que o professor está falando. Algumas coisas, nem todas as coisas vai servir no momento para ele, mas dentro daquilo que ele está fazendo, no decorrer do curso, se ele apontar, se ele for bem atento, vai fazer a diferença na vida dele. Assim é na igreja. Nem todas as palavras que vão ser liberadas aqui no altar vai fazer sentido para você no momento, mas algumas ali vão abrir o seu entendimento para o decorrer da sua semana, talvez até mesmo para a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu quero que você esteja atento, abra o seu coração e ganhe direção nesta manhã. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu estava estudando esse texto de Lucas 11, e Deus me deu aqui uma frase que eu queria partilhar com vocês. A oração me aproxima de Deus a ponto de me fazer enxergar o que não vejo com os olhos carnais e me guia ao sobrenatural por meio do natural. Escuta, a oração me aproxima de Deus a ponto de me fazer enxergar o que não vejo com os olhos carnais e me guia ao sobrenatural por meio do natural. Qual é o meio de você conhecer a Deus? Pergunta aí a você mesmo. Qual é o meio de eu conhecer a Deus? Deus é invisível, sim ou não? Deus é invisível. Esses tempos atrás eu estava dando o curso de batismo para algumas pessoas e eu falava assim com uma determinada pessoa: olha, Deus é invisível, mas Ele se manifesta. Como é que Ele se manifesta? Por meio da igreja. O Deus invisível, Ele se manifesta às pessoas por meio da igreja. Então o Deus invisível, Ele se torna real por meio das igrejas. As igrejas vão manifestar os atributos de Deus por meio do natural. Você consegue entender isso que eu estou falando? Sim ou não? Deus é invisível, mas Ele se manifesta ao mundo por meio das igrejas. Cada igreja é de uma forma, de uma maneira, mas cada igreja carrega um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? Há um só corpo, uma só fé, um só Senhor de todas as almas, que é o nosso Senhor Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo na terra. Você pode dizer isso comigo? A igreja é o corpo de Jesus na terra. Sendo ela o corpo de Cristo, ela vai manifestar os atributos do Deus invisível
que é real em todo lugar que eu e você passarmos. Eu preciso entender, eu sou aquele que representa a Jesus, eu sou aquele que representa a Deus. Mas aqui fica uma questão, como eu falei, como eu me aproximo de Deus, como eu falo com Deus, qual é a maneira de eu ter comunhão com Deus? Lucas capítulo de número 11, todo ele, e eu vou só pegar uma parte, vai falar sobre oração. A oração é o meio pelo qual você se aproxima de Deus. Sem oração, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. A oração não é um monólogo, ela é um diálogo. Quem está me entendendo, diga amém. A oração não é um monólogo, ela é um diálogo. Então você fala com Deus. Eu sei que muitas das vezes você participa de alguns cultos de oração que você fala assim, eu não consegui ouvir a Deus, que é muito fogo, muito glória, aleluia, glória a Deus. Mas até mesmo no muito fogo, muito glória, tem que dar uma parada, porque você precisa ouvir a Deus. Uma palavra vai ser lida, um louvor vai ser tocado, e Deus vai falar com você. Você ora, fala com Ele, espera Ele falar com você. Por quê? Porque por meio da oração, Deus vai te conectar aos projetos dEle, Deus vai te usar aquilo que Ele quer fazer. Você me entende isso em nome de Jesus? Glória a Deus. A oração vai te aproximar de Deus, a oração vai levar você a ser instruído, e por meio da oração você vai ser usado. Eu sei que nem toda a gente entende isso que eu estou falando. A gente consegue ver, a gente consegue ouvir um ou outro contando testemunho. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que todos vocês saiam daqui com essa instrução no coração. Eu preciso desenvolver uma vida de oração, porque por meio da oração eu tenho conexão com o meu Deus. E essa conexão vai te instruir, te instrumentalizar e vai levar você a realizar coisas insondáveis, que você não poderia imaginar. Mas existe um que não quer ver você se desenvolver em seu contato com Deus, não quer ver você ser instrumentalizado. Existe um que não quer ver você instruído e que age em todo o tempo tentando afastar você do projeto do Senhor para a sua vida. E você sabe quem é o próprio Satanás, o inimigo. Então Jesus, ele chega aqui no capítulo de número 11, falando de oração, ele ensina os seus discípulos a orar. Ele ensina os seus discípulos a se preparar, enfim, e aqui nesse versículo de número, que eu marquei aqui, o versículo de número 14, ele vai falar uma situação, ele vai citar uma situação que lhe aconteceu, e que acontece no nosso meio, e ele vai encerrar dando uma instrução para nós, e eu quero que você me acompanhe aqui, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Capítulo de número 11 de Lucas, versículo de número 14. Coloca aqui para mim, por favor. Eu vou falando aqui, você vai escrevendo aí. A Bíblia vai dizer: outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo. Continua. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Até aqui todo mundo está entendendo? Irmãos, presta atenção. Isso acontece. Às vezes o que nós precisamos fazer no momento aonde parece que ninguém quer nos ouvir lá no trabalho, ninguém quer nos ouvir dentro de casa, parece que o ambiente está tomado por algum tipo de perturbação, você não consegue concentrar, não consegue prestar atenção, você não consegue absorver. O que nós precisamos fazer, com toda certeza, é o que Jesus fez. Jesus chegou ali,
E antes dele pregar, antes dele ensinar, antes dele fazer qualquer coisa, ele ora e expulsa o demônio, porque ele percebeu que tem algum tipo de confusão no ambiente, que impede as pessoas de ouvir. Quando ele ora, o demônio vai embora. Eu não sei, você já viu possessão? Sim ou não? Né? De vez em quando, né, algumas pessoas falam com a gente parecendo que está possuído, sim ou não? É ou não é verdade? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa aqui na porta, e eu falando tranquilamente, e eu falei uma situação que ele não concordou comigo, ele ficou mesmo, irmãos, você via fogo no olho dele, porque ele não concordou comigo, ele ficou endemoniado. Aqui dentro eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Estava preparado para falar, está amarrado, Satanás. Você conhece que não é normal, não é algo normal da pessoa. Você está falando de uma forma pacífica com a outra pessoa, e de repente parece que vem algo que empodera a pessoa ali, mas não para o bem, mas para o mal, e toma, parece, a mente da pessoa, toma a vida da pessoa. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, isso não vai prevalecer. Isso acontece dentro de casa, você está conversando com o cônjuge, você está conversando com o filho, e de repente vem aquele ímpeto na outra pessoa, e a pessoa ela se levanta com pedras nas mãos. Então Jesus percebeu o ambiente. E eu te pergunto, você tem percebido o ambiente lá no seu trabalho? Você tem percebido o ambiente lá na sua casa? Você tem percebido os ambientes onde você está adentrando? Então Jesus, ele percebeu o ambiente, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Orar e expulsar o demônio. Quando ele expulsa o demônio, as multidões se quebrantaram, e elas então ficaram admiradas. Nesse sentido aqui, elas se abriram. Quando você expulsa o demônio, você então prepara o coração da outra pessoa para receber. Irmãos, tem muitas pessoas que não recebem a palavra de Deus porque o espírito maligno tomou a mente dela, tomou o coração dela, tomou as emoções dela e tornou ela dura, intransigente. Ela não escuta. Quantas vezes eu já fiz reuniões aqui na igreja e eu começava a pregar a palavra aqui e depois que eu acabava de pegar, eu ia orar, a pessoa colocava a mão assim no ouvido, porque o coração dela estava endurecido, o inimigo estava impedindo ela de ser liberta, transformada. Satanás trabalha dessa forma. Ele quer trazer ruídos, ele quer trazer interferências. Quem está me entendendo, diga amém. Ele quer trazer interferências, ele quer dividir, ele quer impedir, ele quer te puxar para trás. E muitas pessoas, elas não estão percebendo que os ambientes talvez estão sendo tomados por ações nefastas do inimigo. Percebam os ambientes que você está. Este é um ambiente para você buscar entendimento. Por isso, como que nós começamos a reunião? Orando, adorando, preparando o coração para que Deus possa nos instruir. Amém? Antes de tudo, coloque isso no teu coração. Antes de tudo, aprenda a orar. Porque a oração vai abrir o seu entendimento, o seu discernimento para aquilo que Deus vai instruir a você e vai te direcionar. Você está me entendendo, em nome de Jesus? Então Jesus, ele chega ali, antes de ele pregar, antes de fazer qualquer coisa, ele ora e repreende o demônio, e a Bíblia fala assim, um milagre acontece, o mudo fala, aleluia, glória a Deus, as multidões se admiram e ficam abertas. Aí ele vai dar uma instrução, continuando, versículo de número 15. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele espere os demônios pelo poder de Beelzebu. Isso aqui, já, se você vai acompanhando o texto, eles já viam, os fariseus já viam há muito tempo, contrários à ação de Jesus, de expulsar demônios. Já estavam contrários. E quando vê ele expulsando, e as multidões, falando assim, uau, a Bíblia fala assim, que ele se levanta e fala assim, ele não expulsa os demônios pelo dedo de Deus, ou pelo poder de Deus. Ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Continua. Veio a crítica, e preste atenção, toda vez que você se levanta para fazer alguma coisa em nome do Senhor, a crítica vai vir. Quem está me entendendo? Para quê? Para tentar te impedir, seja no ministério. Você começou a servir na escolinha,
Aí o inimigo vai tentar trazer um ruído, um barulho, um impedimento para que você não sirva, para você não contribuir. Começou a servir no louvor. Gente, você quer uma área mais atacada do que o louvor? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Davi tocava, ele não cantava, ele tocava, dedilhava a harpa dele, e o demônio batia em retirada da vida de Saul. Você lembra disso? O louvor é atacado. Por que você acha que muitas das vezes um músico briga com outro músico e a equipe de louvor recebe uns cismas, dá um abalo, sai um músico, sai outro músico? Porque o inimigo quer destruir aquilo que é uma arma de guerra no mundo espiritual. A adoração expulsa os demônios, quebra correntes, quebra prisões. Quando você está muito oprimido na sua casa, coloque um louvor, coloque uma adoração. Você vai receber uma unção da parte de Deus, que vai quebrar os grilhões, as cadeias do mal contra a sua vida, que vai trazer paz, vai trazer quietude para o ambiente. Quem está me entendendo, diga amém. Mas toda vez que você se levanta para fazer algo para Deus, vai ter um levante da parte do inimigo para tentar te impedir, seja na igreja, seja fora da igreja, porque você está sendo luz no meio das trevas, porque você está sendo sal no meio daquele povo sem sabor. Você está trazendo ali um contributo, trazendo o reino de Deus, estabelecendo o reino dos céus na terra. Toda vez que você vai fazer algo para Deus, o inimigo vai se levantar com crítica, com perseguição, vai se levantar. Esteja preparado para os levantes e para lidar com esses levantes. Você está me entendendo em nome de Jesus? E a Bíblia fala que eles se levantaram e começaram a criticar a Jesus. E outros, volta aqui. E outros tentando, pediam dele um sinal dos céus. Continua. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Em outras palavras, o reino, quando ele está dividido, ele não prospera, não vai prosperar. Irmãos, Amós, abra comigo aí, dá uma pausa aqui, vai comigo em Amós capítulo 3, versículo de número 3. Amós capítulo 3, versículo de número 3. Marque isso aí. Amós capítulo 3, versículo de número 3. Pastor, onde fica Amós? Entre Gênesis e Apocalipse. Deu para ajudar? Não deu não? Amós capítulo 3, versículo de número 3. Marque isso aí. Os ruídos que vêm muitas das vezes na sua comunicação lá em casa, os ruídos que vêm muitas das vezes, uns barulhos que não permite a pessoa, parece que a outra pessoa não consegue ouvir direito, seja no ministério, seja no trabalho, parece que é um ambiente de opressão, de perseguição. São setas do inimigo para tentar trazer confusão e divisão no meio dos relacionamentos. E a Bíblia fala assim, então, que se levantaram contra Jesus e falou assim: olha, ele expulsa o demônio em nome do rei dos demônios. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas Jesus, ele fala assim: todo reino dividido que está em divisão, ele não prospera. E em Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim para mim e para você, coloca aqui: andarão dois juntos, se não houver entre eles o quê? Acordo. Sem acordo, no meio da divisão, não há prosperidade. Quem está me entendendo, diga amém. O marido não pode querer uma coisa e a esposa falar assim: olha, eu não quero, não vou fazer. Vai dar problema. Eu falo não pode, vai acontecer isso acontecer em alguns casos. Mas se sempre for assim, ela querer e ele não quiser, e ele quer e ela não quer, vai ruir uma hora. Vai dar errado. Por isso que eu sempre falo, você vai casar com alguém, procure alguém que está na mesma visão com você, na mesma direção, para não dar problema. O pastor Cláudio Duarte, que ele fala uma coisa interessante, o espírita casa com espírita, o macumbeiro com macumbeiro, o evangélico com evangélico, que é o cristão com cristão, não é verdade? Para não dar problema.
Porque na hora de resolver as demandas dos problemas, geralmente vem separação. Você entende isso? Você que é casado, você que vai se casar, toma posse aí em nome de Jesus. Você que não é casado, eu declaro em nome de Jesus que venha sobre a sua vida casamento. Mas já comece projetando isso. Para eu me casar, eu preciso ter alguém que está na mesma visão do que eu. Então, Jesus, ele fala assim, olha, o reino dividido, ele não vai prosperar. Amós, ele corrobora isso, olha, andarão dois juntos se não tem comum acordo? Não tem acordo. E aí a gente vai para a instrução que Jesus vai dizer, lá no livro de Lucas. Ele abrindo isso, ele fala assim, Lucas 11, agora nós paramos em qual versículo? 15, agora 11, 15, coloca aqui para mim. 17, né? 17. E sabendo ele disso, nós lemos esse, versículo 16 agora. E outros, não, 16 não, 17, a gente estava 18 agora, 18. Isso. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Vocês entendem aqui que Jesus está trazendo uma instrução para o pessoal? Vocês entendem? Ele fala assim, vocês estão falando que eu estou expulsando demônios aqui em nome do próprio demônio, mas isso não faz sentido. O próprio demônio, se ele se levantava para expulsar demônios, ele está dividindo o seu próprio reino. Você já viu? Olha, eu comentava, porque eu comecei a ministrar essa palavra aqui na quarta-feira, eu estava falando aqui, olha, nós fizemos uma campanha aqui na igreja, preste atenção, eu fiz uma campanha aqui na igreja de libertação. O pessoal trazia a fotografia e colocava aqui no quadro da família. Algumas pessoas participaram dessa campanha. Eu coloquei aqui o quadro. E uma das irmãs, na altura, trouxe a fotografia da família e colou ali. E aí o que acontece? A filha, ela estava orando pela filha. E a filha dela procurou ela durante a semana, né? No decorrer da semana, e falou assim, olha mãe, tira a minha fotografia lá do quadro da sua igreja. Aí ela falou assim, mas por quê? Porque eu fui lá para fazer um trabalho para o meu esposo voltar para mim, num desses lugares que trabalha, né, da concorrência, né, e cheguei lá e eles falaram assim, olha, nós só vamos fazer o trabalho se você tirar a fotografia lá do altar daquela igreja. Vai. Vocês entenderam? Então, eles mesmos, de forma organizada, eles sabem aquilo que traz confusão. O demônio, você vai lá no bruxo, você vai lá no espiritismo e fala assim, olha, eu estou sofrendo um ataque do mal. Eles não vão mandar o mal embora, eles não vão entrar em briga entre eles, eles trabalham de uma forma coesa. E a gente tem que ter esse entendimento. E Jesus está trazendo essa instrução para eles aqui, olha, o próprio demônio, ele vai cair em contradição se ele se levantar contra si mesmo, porque o reino dividido, ele não prospera, não está certo. E aí ele continua dando instrução, versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Ele está falando sobre os exorcistas que haviam na época de Jesus. Ele fala assim, e por quem exorcizam os vossos filhos? Em nome de quem eles fazem isso? Na verdade, Jesus estava falando com eles, eles expulsam em nome de Deus, e eu também expulso em nome de Deus. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes, ou seja, eles vão testemunhar contra vocês, julgar vocês, porque o que eu estou fazendo, estou fazendo em nome de Deus, o que eles fazem também é no nome de Deus. Nós não estamos em contradição, mas vocês críticos estão em contradição, vocês estão buscando trazer separação, desunião, contenda. Quem está entendendo, quem está caminhando aqui comigo está entendendo, amém? Jesus, ele ora para repreender qualquer tipo de ruído que poderia tirar o entendimento das pessoas. E quando ele ora, se manifesta ali os fariseus com a sua crítica para tentar impedir as pessoas de ter entendimento, conhecimento. E quando ele percebe isso, ele traz uma instrução, ele traz uma orientação. E quando ele traz a orientação, ele já fala para as pessoas que estão aí, olha, principalmente para os críticos, olha, veja bem, vocês estão buscando trazer
divisão. Esse pessoal que está me criticando, estão tentando trazer divisão e confusão na mente de vocês. Preste atenção aqui. Aí ele continua aqui, ó. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu estou fazendo o que os seus filhos fazem. Nós estamos alinhados, mas vocês não estão. Os críticos não estão alinhados. Continue. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. E aqui, irmãos, é um texto que dá nó na mente de muitas pessoas. Quem é esse valente que Jesus está falando? O próprio diabo. Irmãos, vamos lembrar aqui, a Bíblia fala assim, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. O que ele faz? Ele blinda as pessoas. Ele impede as pessoas de ter o entendimento, o conhecimento, serem libertas. Esse valente aqui é o próprio Satanás. Ele fala assim, ele bem armado, ele vai impedindo as pessoas de serem libertas, transformadas. E ele mantém as pessoas nas prisões, em segurança, mas nas prisões. Continua, por favor. Aí Jesus, ele traz esse entendimento aqui. Continua. Sobrevindo, porém, um mais valente. Quem é o mais valente? Jesus. O mais valente. Do que ele? Vence-o. Irmãos, em breve a Bíblia fala assim, Satanás estará esmagado debaixo dos pés do Senhor. Você é um crente. Em breve você e eu, nós esmagaremos completamente a Satanás debaixo dos nossos pés. Mas Jesus já venceu o inimigo quando ele foi crucificado na cruz. Ali a Bíblia fala assim que o Senhor Jesus despojou, tirou a armadura de Satanás, despojou a ele. Por isso que todo crente, quando ele aceita Jesus, ele toma posse da palavra do Senhor sobre a sua vida, ele se torna um mais que vencedor, amém? Ele se torna mais que vencedor. Então ele é empoderado pelo valente, mais valente que é Jesus. Então o valente vem, despoja ele, vence-o e tira ali a armadura em que confiava. Ele divide os despojos. Continua, por favor. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí Jesus, ele termina falando aqui, que aquele povo não estava somando com ele, mas estava fazendo com que o povo se espalhasse. Bom, rapidamente aqui, irmãos. O texto fala sobre o reino dividido. E Satanás, ele levanta barulhos, ruídos para tentar separar casamentos, separar igrejas, separar cristãos da sua fé. Ele se levanta para meter confusão na mente, para a pessoa andar sempre em dúvida. Ele coloca ruídos para as pessoas ficarem se pegando, se bicando, porque ele sabe que se as pessoas estão em dúvidas, se as pessoas entram em divisão, ele sabe, aí o plano daquele que é mais valente, que é Deus, está frustrado. Mas Deus não falha jamais. Deus não falha segundo os planos dele. Deus é fiel. A Bíblia fala assim, que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Amém. A palavra do Senhor nos garante que o poder dele está acima de tudo e de todos. O segredo que Jesus dá aí no texto é o seguinte: tem ruídos, tem divisão, tem contendas. Amarre o valente. E na força de quem? Daquele que é mais valente, que é na força de Jesus. Está aí no versículo de número 21. Você precisa amarrar o mais valente, que é o valente, que é Satanás. E na força de quem? Não é na sua força própria, não é na autoconfiança, mas é na confiança do alto. Quem está me entendendo, diga amém. Você precisa desenvolver as armas que vão mitigar e eliminar a divisão. Porque, irmãos, a divisão, ela traz escassez, sim ou não? A divisão, ela traz opressão, a divisão, ela traz depressão, a divisão, ela traz sobre os ambientes, irmãos, lutas, porfias. Isso não é obra de Deus.
Portanto, eu preciso aprender a amarrar o valente na minha casa, na minha empresa, na igreja do Senhor, nos lugares que eu passar, amarrar o valente não no meu nome, mas no nome de Jesus. Hoje eu quero despertar você. Abra os seus olhos, olhe como é que estão os ambientes onde você tem entrado ou participado deles. Em o nome do Senhor Jesus, peço, Senhor Deus, abra o meu entendimento, para que eu possa ser luz neste lugar, para que venha libertação, transformação e salvação, para que venha destino e direção. Aleluia. E se você identificar que está tendo ruídos, a crítica, como estava vendo ali, Jesus te ensina hoje. Primeiro passo, o que é que Jesus fez primeiro? Orou. Diga comigo, oração. Irmãos, a oração ela vai preceder instrução. Vocês estão comigo? Oração vai preceder o quê? Instrução. Já ouviu alguém falar, ora que melhora? Já ouviu? Não está falando errado não, está falando certinho. Às vezes a pessoa vem falar comigo no escritório, e claro, a maioria de vocês que já falaram comigo no escritório já sabe disso. Amém, irmã, é verdade. Ali eu tento dar um conselho, mas eu falo sempre, vamos orar primeiro? Ora. Vamos orar sobre esse assunto? Porque a oração ela vai trazer discernimento. Discernimento é clareza. Quem está me entendendo? Discernimento é clareza. Uma jovem, uma determinada vez, chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero me casar. Meu sonho é me casar. Eu fiquei até feliz. O meu sonho é fazer o seu casamento, minha irmã. Aleluia. Então, você vai se casar. Deus é bom. Aí ela falou assim: e como é que eu escolho o futuro marido, pastor? Eu falei assim: orando. Orando. Isso serve para ela, serve para você que está aqui. Você quer construir uma família? Vai orar. Você já tem uma família? Ore, porque já tem situações acontecendo ali, que está tendo ali ruídos, a comunicação talvez não está andando para frente, e Satanás é o mestre de pegar as comunicações e colocar sobre ela, muitas das vezes, ruídos, barulhos, que impede a outra pessoa de te ouvir, ou às vezes você fala A, ela entende B, C e F, ela entende tudo errado. Seja homem e mulher, você tem que aprender. Oração. Eu preciso aprender a colocar a minha família debaixo de oração. Se eu quero construir um futuro, oração. Eu vou entrar num propósito novo na minha vida, eu vou entrar num negócio, oração. Antes de tudo, oração. Vou começar o meu dia, oração. Amém. Irmãos, muitas coisas às vezes não estão acontecendo na maioria das famílias e das vidas das pessoas, até mesmo no meio da igreja, porque está lhe faltando oração, e a oração ela te conecta a Deus, ela te quebranta, ela faz você entender o seguinte, que é você que depende de Deus, não Deus que depende de você. É a oração que te quebranta, para você entender que só trazendo Deus para o meio das situações que as soluções acontecem e vêm. Oração, primeiro de tudo, oração. Jesus chega ali, ele ora, e o mal vai embora. Hoje você vai chegar na sua casa, você vai falar assim: gente, nós vamos estabelecer aqui um tempo de oração pela manhã, durante a semana. Vai chegar no seu trabalho, a primeira coisa que você vai fazer, orar. Ora, Deus, vem neste lugar, toma este ambiente. Porque talvez tem pessoas ali com inveja, tem pessoas mal intencionadas contra a sua vida. Você vai orar, e ensina os seus filhos, pais que estão aqui, a orarem. Tem pais que não ensinam os filhos a orar, irmãos, misericórdia. Você que está construindo uma família, já começa desde já a aprender a ter intimidade com Deus. E a oração, ela vai quebrantar você, a vontade de Deus, ela vai te dar conexão com Deus, e ela vai trazer discernimento, a clareza no meio das demandas das coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Oração, primeira coisa que Jesus faz ali, orar. Depois que ele orou, a Bíblia fala assim que veio então o discernimento. Ele conseguiu separar aqueles que estavam a favor e aqueles que estavam contra. Quando você ora, Deus tem espaço para trabalhar em você, de tal forma que Ele pode te abrir, te dar clareza na sua visão no meio das circunstâncias e situações. Tem coisas que você não entende, que está acontecendo que você não entende. Você fala assim: gente, já fiz de tudo. Já aconteceu isso com você? Você fala assim: já fiz de tudo, já fui no médico, eu já tomei remédio,
mas a enfermidade persiste, não sei o que está acontecendo, e o médico não consegue identificar. Olha, eu já fiz consultoria com isso, para aquilo outro, não dá certo, não flui, não evolui, não me parece que eu dou um passo para frente e 10 para trás na minha vida financeira. Eu não entendo. Falta de oração, porque quando tem oração, vem clareza. Uma pessoa esses tempos atrás falou comigo: pastor, eu comecei a orar em cima de uma situação na minha casa, na minha família. Estava havendo uma fuga. Tinha uma fuga lá, uma fuga na vida financeira. A gente não prosperava. Eu trabalhava, minha esposa trabalhando, meus filhos trabalhando, e as coisas não estavam fluindo. Não fluía, a gente não conseguia conquistar. Ele virou para mim e falou assim: quando eu comecei a colocar isso em oração, Deus começou a me instruir de tal forma que eu comecei a identificar algumas coisas que estavam erradas no seio da minha casa, no seio da minha família. Irmãos, e ele falou assim: sabendo das coisas que estavam erradas, de posse do conhecimento, eu pude trazer uma solução. Amém? Você ora, Deus te dá discernimento. Quando Ele te der discernimento, pegue as armas da fé e utilize-as, porque assim você vai amarrar o valente, ou seja, cessar, estancar o poder do inimigo. Quem está me entendendo, diga amém. Orou, Deus te mostrou, te revelou. Deixa eu te falar, peça ao Senhor: Deus, me ensine a usar as armas espirituais para cessar o poder do inimigo. Primeira arma aí, comunhão. Diga comigo, comunhão. Irmão, você sabe que, como eu estou falando sobre cessar a divisão, uma das coisas que o inimigo vai utilizar é dividir para conquistar. Se ele consegue colocar o pai contra o filho contra o pai, ele consegue trazer uma ruptura no meio da família, do relacionamento. Assim é um país, não é verdade? Se tem dois partidos que não estão se pegando, são os principais da sociedade, quanto mais ruído no meio da comunicação dos partidos e mais problemas vierem, muito mais eles se pegarem, mais dificilmente será para o país prosperar. Dividir para conquistar. Começa a identificar: será que não estamos às vezes debaixo da influência de um ataque do inimigo para tentar nos dividir? Mas você é um crente, você tem que se lembrar: eu tenho as armas necessárias para trazer a união e a direção e o destino para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Então se posicione hoje e fala assim: eu vou utilizar as armas que vão trazer sobre a minha vida a solução, a direção, que vão cessar a força do inimigo. E a primeira arma é comunhão. Como eu li aqui com vocês, andarão dois juntos se não tem o quê? Entendimento. Então você vai tirar isso da sua vida. Não está tendo compreensão, não está tendo entendimento, nós vamos parar com isso. A partir de hoje, nós vamos fazer projetos juntos. Esposa e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Vamos fazer projetos juntos. A partir de hoje, nós vamos, em nome de Jesus, colocar coisas com direção na nossa casa, na nossa família. E veja bem, irmãos, Salmo 133, coloca aqui para mim. Salmo 133. Isso é uma coisa importantíssima. Quando a gente fala de comunhão, a gente está falando de fortalecimento, porque às vezes a gente está andando sozinho, estamos perdendo as nossas forças, estamos perdendo a energia, mas Salmo 133 vai dizer para mim e para você isso aqui, ó. Leia comigo. Salmo 133, versículo de número 1, são poucos versículos, eu quero... Ó, como é bom e agradável viverem, o quê? Unidos os irmãos. Comunhão, irmãos. União, comunhão. Ela vai quebrar o jugo da divisão, da contenda, amém? União, coloca isso na sua cabeça. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Continua. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor o quê? A bênção e a vida para sempre. Diga amém. Quando tem união, a Bíblia fala assim que Deus ordena a bênção, porque é temporal, e a bênção para sempre, que é a vida eterna, que é salvação. Irmãos, no meio da comunhão,
nós temos a bênção temporal, a prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é só financeira, mas ou seja, é a prospecção dos meus caminhos, os caminhos desbloqueados, aleluia. Ou seja, vem cura, vem restauração, vem libertação, porque estamos andando em comunhão, estamos andando em consenso, aleluia. E vem também salvação. Aquele que não estava sendo alcançado pela palavra, o Senhor consegue tocar para que a palavra dele entre no coração, aleluia. Então, comunhão, primeira arma contra o espírito maligno da desunião, do individualismo, é comunhão. E veja bem, irmãos, é algo que o inimigo tem plantado no meio das igrejas: divisão. Você não vai ser refém da divisão, em nome de Jesus, nem no seu trabalho, nem na sua família, nem no meio da igreja do Senhor. Você vai aprender a andar em comunhão com as pessoas, aleluia. Identificou falta de comunhão, identificou uma pessoa meio irritadinha ali, você vai ser um instrumento para trazer conexão, união. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Às vezes nós somos aqueles que dificultamos as coisas para as pessoas, né? Às vezes, ao invés da gente ser os facilitadores, nós somos as barreiras. Eu estava lá no acampamento com o pessoal, eu estive lá na quinta-feira, e aí eu falei uma coisa lá com uma pessoa, e é um crente, mas virou para mim e falou assim: não, aqui não faz assim e tal. Eu já falei com fulano, já falei com o reverendo e tal. Não, olha, já não é assim que faz. Eu falei: não, tudo bem. Poderia bater de frente, dar carteirada ou fazer qualquer outra coisa ali naquele momento. Eu falei assim: não, tudo bem, irmão. Eu estou aqui para facilitar, ajudar. Eu sou servo de vocês aqui. Sabe por quê, irmão? Se a gente não aprender a ficar mais humilde, a engolir o nosso orgulho, a parar de querer ter razão em tudo, nós vamos viver em pé de guerra. Quem me entende aí, diga amém. Se você não ser mais humilde, você vai viver em pé de guerra. E a humildade, ela vai trazer comunhão. Toda pessoa humilde, ela traz comunhão. E o seu ponto, pode ter certeza que ele vai ser estabelecido, vai ser colocado, porque é um ponto que está trazendo comunhão. A outra pessoa vai reconhecer: poxa, é verdade, fiz errado. Ela vai voltar e vai pedir desculpa, mas tem que ter humildade. Hoje eu oro para que você seja uma pessoa mais humilde, para que venha comunhão. Seja um facilitador, seja um restaurador. Amém. Você viu lá no texto que os escribas e os fariseus estavam tentando dificultar a vida de Jesus. Se você percebeu, alguém lá na sua casa, na sua família, está tentando dificultar o ambiente. Lá no seu trabalho, seja você a ponte, em nome de Jesus. Seja você o elo, aquele que une, aquele que restaura, aquele que ajunta, amém? E não aquele que é a pedra de tropeço. Hoje, em nome de Jesus, essas pedras de tropeço vão ser confrontadas pelo poder da facilitação que você vai liberar nos ambientes que você entrar. Você vai ser um restaurador. Você vai ser um facilitador. Você vai estabelecer a comunhão de Deus. Diga amém. E eu quero encerrar, irmãos, porque eu não tenho muito tempo. A gente tem que lembrar algo aqui. Isso é uma das armas. A gente tem que falar sobre outras armas que vão trazer a união, e vão mandar embora o espírito da divisão. Agora eu preciso lembrar, e vocês também têm que se lembrar, que nós estamos em guerra. Amém? A igreja está em guerra. Satanás quer dividir mesmo. Jogar ovelhas contra pastores, pastores contra ovelhas, irmãos contra irmãos. É o que ele faz. Esposo contra esposa, é o que ele faz. Se eu for ingênuo, eu não vou conseguir identificar isso e vou viver sempre na briga, na luta. Mas como a gente ora, vem a instrução, a gente identifica, vem clareza na nossa visão, a gente precisa entender o seguinte: Jesus, quando ele fala assim, quem comigo não ajunta, está espalhando. Mas ele não estava ali para espalhar, sim ou não? Estava ali para ajudar. Ele se posicionou
como aquele que trouxe o elo. E é algo que você precisa entender. E quando eu me posiciono para ser o elo, eu tenho que estar preparado para a guerra espiritual. Como eu disse, Satanás não quer que as pessoas estejam unidas no mesmo propósito, na mesma direção, porque ele sabe que a união traz prosperidade, a união traz longevidade, a união, ela traz projeção. Então vamos trazer ruídos. Então você vai se posicionar hoje como um guerreiro de Deus. Amém? Um guerreiro. E um guerreiro de Deus, no meio das suas demandas, no meio das situações, ele não retrocede. Ele está empoderado pelo poder do nome de Jesus. Então se posicione hoje. Eu vou ter um relacionamento transformado, sim. Eu vou ser um servo de Deus abençoado, sim. Eu vou ser a resposta para a mudança. E você precisa se posicionar com 3 coisas. Resiliência. Você precisa ser uma pessoa mais resiliente, mais maleável, persistente. Seja mais persistente na sua vida. Seja uma pessoa mais corajosa na sua vida. E faça algo que a Bíblia ensina. Aprenda a resistir. Irmãos, os processos das nossas vidas, que vão nos levar à vitória, vai passar por esses ruídos, por essas tentativas de desunião. E só pessoas que são resilientes, corajosas e resistentes conseguem fazer com que o inimigo bata em retirada. Leia comigo aí, Tiago, capítulo de número 4. Acho que o versículo 4. 4:4. A separação não vai imperar no nosso meio, em nome de Jesus. Como eu disse, nós vamos nos aproximar de Deus. Deus vai nos dar entendimento e discernimento. E assim, nós poderemos ser usados no nosso natural para trazer coisas e viver coisas sobrenatural. Amém? Tiago capítulo 4. Aliás, não é versículo 4 não, versículo de número 7. Tiago 4, 7. Quem achou, diga amém. Deus diz assim, vamos ler? A Bíblia fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Está humilde, sujeito à vontade de Deus. Coração quebranta o crente. Faz o crente entender que Deus não segue a ele. Você que segue a Jesus. E quando você segue a Jesus, vem a instrução. Quando vem a instrução, ele vai te dar as ferramentas para você aplicar. Uma das ferramentas que eu falei aqui é a comunhão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Irmãos, aqui eu sempre faço esse adendo, né? Ao diabo você resiste quando ele vem com as suas provações e perseguições. Mas quando ele vem com as suas propostas indecentes para tentar te aliciar, aí você foge da aparência do mal. Quem está me entendendo, diga amém. Você resiste quando o inimigo tenta trazer, sabe, separação, destruição. Você resiste. Não, minha família é do Senhor. Mas quando ele traz proposta para trazer, não é dissensões, para trazer pecado, quando ele traz propostas para te afastar do Senhor, para te tirar do caminho, para sustentar a sua alma, para alimentar a sua alma, para fazer você cair, você foge da aparência do mal. Isso também cai no resistir ao diabo. Quando você é sujeito a Deus, você ganha força e autoridade para resistir o diabo. E a Bíblia fala assim, que ele o quê? Fugirá de vós. Portanto, então, seja uma pessoa mais resiliente, seja uma pessoa resistente, corajosa, e seja essa pessoa, aliás, corajosa e resistente, no poder do Senhor Jesus. Satanás não pode lidar com uma pessoa posicionada. Nós somos de Deus, Ele habita dentro de nós, e através das nossas vidas a gente pode trazer paz, a gente pode trazer restauração, a gente pode trazer união, a gente pode trazer destino, a gente pode trazer propósito, mas o inimigo não quer que isso aconteça. E nesta manhã, em nome de Jesus,
você vai se levantar posicionado. E Satanás vai bater em retirada. Separação, contenda, confusão não vai prevalecer nos ambientes que você estiver. Quem está comigo aqui, diga amém. Separação, confusão, contenda não vai prevalecer nos lugares que você estiver. Olha, esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa grande superfície, num grande mercado. E ela falou assim: olha, pastor, é complicado você trabalhar num grande mercado, em grandes equipes, porque tem muita gente ali que elas são favoráveis a você, mas tem muita gente querendo o seu mal. Aí eu perguntei para ela: você faz parte aí desse mundo de gente, desse povo, do quê? Você faz parte da solução ou você faz parte da confusão? Eu falei: não, pastor, estou tentando fazer parte da solução. Eu falei assim: é isso aí. O crente, ele sempre faz parte da solução. Se não for para agregar, se não for para acrescentar, se eu não tiver nada para acrescentar, eu fecho a boca, coloco diante das mãos do Senhor e oro. Se não for para ser solução, meu irmão, olha, se anule, mas entenda, Deus te chamou para fazer a diferença, tem que ser solução. Até mesmo essa covardia tem que bater em retirada da nossa vida. Você tem que fazer parte da solução e não da confusão. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus.